Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos meditar a oração do fundo da alma no texto de Lamentações, no capítulo 1, verso 20 a 22. Nos dias de sua aflição e de seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhes pertenciam nos tempos passados. Quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesma geme e se desvia deles. O livro mais chocante e doloroso da Bíblia. A Septuaginta diz que Jeremias viu as ruínas de Jerusalém, sentou-se e compôs esta lamentação. Septuaginta é o nome da versão da Bíblia hebraica, traduzida em etapas para o grego koiné. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70, porque teria sido realizada por 72 tradutores, feita para o uso da comunidade de judeus do Egito no final do século II a.C. O choro pela cidade amada. O livro é chamado de o Muro de Lamentações da Bíblia. É lido todos os anos pelos judeus na comemoração da destruição de Jerusalém. A primeira oração do livro é só uma frase, no fim do versículo 11. Muitos pensam que o cristianismo é um milagre para tornar a vida miraculosamente fácil, sem sofrimento nem dor. O propósito do cristianismo não é evitar a dificuldade, mas produzir o caráter adequado para enfrentá-la. Ele não torna fácil a vida, antes procura fazer-nos bastante grandes para a vida. Não nos oferece uma saída para os fardos da vida, mas nos fortalece para enfrentá-los. Ver a minha dor na aflição. Lamentações traz o adversário, saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu tinhas proibido de participar das tuas assembleias. Nos dias da sua aflição e de seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhes pertenciam nos tempos passados, quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo. Ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos que honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Grande aflição, além da dor pelo que aconteceu. Os sobreviventes se mantinham por comida. Final do verso 20 é dor pelo passado, pelo presente e pela ausência de perspectiva para o futuro. Não há o que fazer, não sabe o que fazer, apenas pergunta. Em Lamentações, todo o seu povo se lamenta, enquanto vai em busca de pão e para sobreviverem, trocam os tesouros por comida. Olha o Senhor e considera, pois tenho sido desprezada. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor, vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que acendeu a sua ira. A autopiedade não ajuda. No momento de aflição, esta é a oração certa. Vê, ó Senhor, a minha aflição. A atitude certa em Lamentações 1:9. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria ao seu fim. Sua queda foi surpreendente, ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição. Em Salmos 34:15, os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Glórias a Deus por isto.
sofrem os maus e os bons, sofrem os que amaldiçoam e os que confiam em Deus. Só que o sofrimento dos primeiros é como uma ferida inflamada que devora, apodrece e finalmente mata. Mas o sofrimento dos que confiam em Deus é como uma ferida limpa, dói, sangra, mas sara. E com o tempo apenas ficam as cicatrizes. Ah, meus queridos irmãos, ouve os meus gemidos. Em Lamentações capítulo 1, verso 21, o adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinha proibido de participar das tuas assembleias. Deus tem olhos para ver e ouvidos para ouvir gemidos. No ardor da oração é a entrega completa àquele que você confia, que é o seu Deus. Muitas vezes é para gemer mesmo, é abrir o coração com Deus, derramar a alma diante dele, é o abrir das comportas das emoções e da fé. Não há ninguém que me console, Deus consola. Em 2 Coríntios 1, versos 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por perturbação. O Espírito é o outro consolador. Em João 14, verso 16 a 18, seja na vida ou na morte, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O verso 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Glórias a Deus. O verso 18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O verso 19, dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Venham o dia em que prometeste. Em Lamentações 1, 21, a sensação de estar sozinho e a sensação que inquieta no fundo da alma. Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia. Eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxesses o dia que anunciaste, para que eles ficassem como eu. Pediam restauração e juízo sobre os inimigos. Teste pragmático do Antigo Testamento. Nós cristãos não pedimos vingança, ela pertence ao Senhor. Para concluir, meus queridos irmãos, a pessoa que não é masoquista, não gosta de sofrer. Sofrer nunca é bom. Decepciona-se, chorar, frustrar-se, nada disto é bom. Do Evangelho de João, capítulo 17, verso 1. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. O verso 9, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. O verso 12, enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado a perdição, para que se cumprisse a Escritura. Verso 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Verso 21, para que todos sejam um, Pai,
como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É um exemplo para nós. Amigos são bons, mas suplicar pela graça e pela misericórdia de Deus é muito melhor. Que o Deus Todo-Poderoso continue abençoando a minha vida e a tua vida. Amém.